convido o professor doutor Alan Rocha Damasceno para proferir a palestra Culturas, Políticas e Práticas de Inclusão em Educação. Antes, vou apresentar o professor Alan. O professor, então, é licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense, é professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Também atua como docente no Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, PPG-EDUC, e no Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, PPGE, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fez pós-doc na Universidade Federal do Paraná e no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. Seus interesses em pesquisa concentram-se na área de educação e diversidade, com ênfase nas políticas públicas de inclusão em educação, organização e gestão da educação e escola contemporânea, formação de professores e políticas de formação. Professor Alan, muito obrigada e passo a palavra. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar com vocês aqui. Acho que está tendo microfonia, talvez. Eu prefiro falar. Posso? Eu me sinto mais à vontade. Vou ficar próximo do intérprete, acho que é mais fácil. Você me vê daí bem? Sim. Beleza. Bom, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar com vocês. Eu farei a minha audiodescrição. Alan, um homem branco, de cabelos castanhos escuros curtos, olhos castanhos. Eu possuo uma barba grisalha. Eu visto uma blusa branca, um blazer cinza escuro, uma calça cinza, um par de tênis preto. Fim da minha audiodescrição. Meu sinal em Libras é o polegar para cima, os demais dedos todos curvados, num sinal de legal, ok, encostando no queixo. Bom, gente, é um prazer agradecer o convite que nos foi feito. Eu até esperava que a nossa querida professora Denise Meirelles, que é a nossa referência, né, falasse primeiro, mas é uma honra ter a oportunidade de trazer algumas reflexões iniciais, pavimentar o debate para que a nossa professora, repito, nossa referência na área, a professora Denise Meirelles, possa depois apresentar outras concepções. Eu elaborei algumas telas que, nesse momento, já se encontram aqui, onde eu organizo algumas ideias para facilitar a organização desse debate. Tem algumas imagens, eu farei a audiodescrição nessas imagens, quando elas estiverem presentes, mas já posso destacar que todos os slides eles têm na base inferior um conjunto de bonequinhos coloridos diferentes, de braços dados e todos unidos, o que significa que a inclusão depende de todos nós, né? Então a ideia é simbolicamente representar que cada uma é fundamental para que a inclusão aconteça. Falarei desse lugar de pensar culturas, políticas e práticas. Pensei num debate que pudesse trazer diferentes perspectivas, já que o público é diverso. Tive a oportunidade de conversar a quem preciso reiterar os meus agradecimentos. Já o fiz pessoalmente, mas o faço em público, a professora Clarissa Reis, uma querida companheira, a quem agradeço o convite e a viabilidade de estar aqui em mais uma ocasião aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Há muitos anos que eu não vinha a Porto Alegre, conversava isso com o querido professor Cláudio Batista, e voltar aqui nessa ocasião, ainda ao lado dessa querida amiga professora Denise, é uma honra e, sobretudo, a oportunidade de apresentar para vocês algumas das nossas reflexões. Quem vai me ajudar Qual é o seu nome? Desculpe? Nicole. Aí, se me dá esse apoio quando precisar. Então, aqui na tela inicial, nós temos as referências que já foram ditas, né, pela professora Maiara, pela professora Maiara. Então, dispensa a repetir esse meu local de fala, né? As pesquisas que eu tenho desenvolvido e onde eu desenvolvo. E tem o card que já foi audiodescrito mais cedo pela nossa querida Clarissa, com a imagem do evento. Por favor, querida. Muito obrigado. Bom, eu dividi a minha fala em dois momentos, né? No primeiro momento, eu quero problematizar o que eu chamo de problematizando o cenário contemporâneo. O que as nossas pesquisas têm apontado como desafios para pensar a inclusão escolar, sobretudo do público da educação especial? Então, eu falo desse lugar onde as pesquisas que eu tenho desenvolvido com companheiros e companheiras
no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil de maneira colaborativa, mas, sobretudo, com grupos de pesquisa no Rio de Janeiro, e digamos que o Rio de Janeiro é um estado que precisa cada vez mais pensar perspectivas inclusivas, dado o cenário, né, que nos assola nesse momento de violência, que é de extrema exclusão, mas como nós temos pensado perspectivas mais inclusivas para o público da educação especial, ou seja, como a imagem expressa, a imagem quais os desafios contemporâneos para a escola e os seus profissionais. E aqui tem uma nuvem de palavras que foi desenvolvida numa das nossas aulas no curso de graduação lá na pedagogia, na universidade, e eu achei que poderia ilustrar, e tem várias palavras como professor, profissão, trabalho, formação, uma nuvem de palavras, né, para problematizar quais são as demandas que temos contemporaneamente para pensar a inclusão escolar e educacional do público da educação especial. Por favor, Nicole. Nesse sentido, repito, eu vou fazer algumas problematizações iniciais para tentar apresentar um pouco desse percurso teórico, metodológico, práxico, para compreendermos de que lugar eu estou falando e como as nossas pesquisas têm transitado epistemicamente por determinados cenários de investigação. Então, a primeira apresentação que eu trago para nos provocar é que a realidade não se muda por decreto. Então, nós temos uma compreensão de que perspectivas mais inclusivas poderão acontecer se fizermos apenas mudanças nas políticas do ponto de vista da ação governamental. E a realidade tem mostrado que o desafio é muito maior do que isso, ou seja, a inclusão em educação é um processo, as políticas são fundamentais, mas elas por si só não têm garantido a transformação do sistema. Isso é tão verdade que no Rio de Janeiro, hoje, pouco antes de vir para cá, para esse encontro, eu estava lendo um manifesto de mães e pais de alunos da rede municipal do Rio de Janeiro, que é considerada uma das maiores redes municipais, se não a maior, em termos de números de escola, né, no Brasil, municipal, repito, porque há uma escassez absurda de profissionais na área, algo que as investigações já vêm apontando para a gente. Nossa querida professora Rosângela Prieto, há alguns anos já apontava para a gente, em vários estudos, que nós viveríamos um cenário de calamidade em termos da falta de profissionais, né, sobretudo de profissionais especializados para atuar na área, e com isso nós temos aí um cenário absolutamente desolador de pessoas que estão, né, completamente despreparadas para lidar com as demandas de aprendizagem dos nossos estudantes e, sobretudo, numa ameaça onde a dimensão médica volta com toda a força para pensar processos de escolarização e não mais pensar por profissionais da educação, né? É a retomada do modelo médico. Vejamos o debate que está se instalando nesse momento em torno do parecer número 50, mas isso é uma discussão para um segundo momento. Por favor, Nicole. No segundo momento, eu quero apontar que nós precisamos, eu acho que nós fazemos pouco isso, as nossas pesquisas e investigações têm apontado que nós avaliamos muito pouco o caminho que nós percorremos, né? De onde saímos, onde chegamos e para onde vamos nos dirigir, ou seja, que perspectivas nós temos para pensar inclusão do público da educação especial, considerando as demandas da área, mas, sobretudo, considerando as demandas da educação brasileira, pensando a educação especial como uma modalidade em si, né? Porque, de maneira geral, a gente quer pensar a educação especial como uma área do conhecimento da educação, mas a gente não tira o pé da segregação, e isso é um debate que a gente precisa, nesse sentido, acirrar. Então, nesse sentido, há uma percepção de aceitação por parte da escola e dos profissionais em relação aos valores afirmados pela lei, mas que, por si só, como disse na tela anterior, não tem conseguido mudar a realidade, tornando-a, por si só, mais inclusiva. Tem uma imagem de uma escola, né, onde a professora se encontra com um grupo de alunos numa mesa, dentre estes alunos com deficiência. Por favor, Nicole. Nessa perspectiva, trago aqui uma reflexão, inclusive inspirada em estudos que eu fiz mais recentemente fora do Brasil, para pensar, né, que os desafios permanecem e se diferenciam, né? E hoje nós temos discutido, e eu vou aprofundar um pouco sobre isso, já que eu estou discutindo culturas políticas e práticas, e já vou falar o que eu estou dizendo, o que eu estou chamando de culturas políticas e práticas para pensar a inclusão do público da educação especial, mas nós temos no debate hoje na área uma discussão sobre implementação de medidas universais. Isso aqui é uma perspectiva que está apresentada
dentro da política de educação inclusiva em Portugal e que diz que nós devemos cada vez mais investir em medidas universais, ou seja, traduzindo em miúdos, pensar a escola, transformar a escola, até chegar nas medidas adicionais, que são aquelas mais pontuais, né, que se remetem às demandas específicas de estudantes, ou seja, é um processo inverso, é como transformar a escola no sentido de pensar possibilidades de inclusão para todos e todas, né? Saindo de uma perspectiva de que, por exemplo, algumas medidas adicionais instituídas pontualmente na sala de aula, por si só, tornariam-a mais inclusiva. Me parece que os estudos, sobretudo os que são feitos em Portugal, de onde eu acabo de chegar, de um estudo pós-doutoral, apontam numa outra direção. E no Brasil nós temos chamado isso de pensar desenho universal da aprendizagem, que é algo que eu vou discutir mais ao final da nossa fala e que vai remeter a pensar, sim, transformações de culturas, políticas e práticas de inclusão. Por favor, Nicole. Nessa perspectiva, uma das coisas que eu tenho identificado nos nossos estudos no Rio de Janeiro é um baixo investimento nas chamadas equipes multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Todos são importantes para pensar a inclusão, né? Nós não vamos abrir mão de ninguém, claro, em termos dos seus saberes, fazeres profissionais. Agora, isso é fundamental, esse trabalho colaborativo, muitos estudos têm apontado como uma medida fundamental, inclusive, a pensar a colaboração, o trabalho colaborativo, né, entre diferentes esferas profissionais, a interseccionalidade, né, ou seja, como nós podemos pensar a implementação de processos de inclusão, mas na perspectiva de construirmos redes colaborativas inclusivas. Esse é um desafio que me parece que está posto para a escola. De maneira geral, os meus estudos vêm apontando que algumas escolas, algumas formas de se conceber e fazer escola são pouquíssimo colaborativas. Como pensar uma escola colaborativa, que é uma condição sine qua non para a inclusão, se nós não aprendemos a trabalhar colaborativamente? É uma questão para pensar. Por favor, Nicole. E nessa perspectiva, recentemente uma aluna minha defendeu uma tese de doutorado, Patrícia Andrade, ao final eu vou deixar as referências, tá? Vocês vão poder ter acesso a esses estudos. Uma das dimensões que eu tenho identificado, e Patrícia identificou em sua tese, olhando para algumas formas de pensar a organização da escola, que é algo que eu tenho me debruçado há mais de uma década, como pensar desenhos organizacionais inclusivos. Desde o meu doutoramento eu venho pensando isso. No meu doutorado, eu pensei em projeto político-pedagógico da escola, pensando em perspectivas inclusivas. Agora, volto de um estudo em Portugal, pensando um desenho organizacional de um centro de inclusão que não atenda exclusivamente à comunidade da universidade ou da instituição, mas que estabeleça conexões, relações, colaborações com entes da comunidade. Então, o que os estudos, de uma maneira geral, com os quais eu tenho dialogado, vêm apontando é que nós precisamos pensar a escola como comunidade de aprendizagem. E isso é um desafio, né? Isso é um desafio, porque isso implica pensar que o desenho de escola que nós temos é um modelo. Por que é um modelo? Porque nos aprisionou. A gente não concebe outra forma de escola que não seja essa. E se nós apresentarmos, é muito razoável o que eu vou dizer agora, para as famílias, um outro desenho de escola que não tenham 30 silenciados e um na frente, enchendo o quadro daquilo que repousa no livro didático, muitas famílias vão dizer que isso não é escola. Então, assim, a gente precisa pensar, é inclusivo para quem? Tem sido inclusivo para quem não é público da educação especial? Então, nós temos que pensar outras perspectivas e é possível. Patrícia se debruçou sobre dois estudos, sobre duas escolas, uma pública em Brasília, ela esteve nessa escola, ficou imersa nessa escola, e uma outra no Rio de Janeiro, onde não existe atendimento educacional especializado, que é uma opção política que nós fizemos e que está aí presente como uma das formas do atendimento, né, da modalidade de educação especial. Nessas escolas não tem AE, mas tem uma forma de pensar escola, escolarização, interação e colaboração, onde a gente consegue perceber perspectivas muito inclusivas para os alunos. Ou seja, eu não preciso tirar o aluno da sala de aula no contraturno para fazer o atendimento. Isso é feito na própria escola e isso é feito de várias formas, numa relação que se estabelece ali em loco. São algumas provocações, repito, a partir das nossas investigações. Por favor, querida. Nesse sentido, né, uma das coisas que eu identifiquei e tenho identificado cada vez mais nos nossos estudos é que, sobretudo pensando organização
da escola na perspectiva inclusiva. Eu identifiquei isso na minha tese de doutorado e outros estudos. Célia Lourenço, que é uma das minhas orientandas de mestrado, também identificou isso numa escola periférica no Rio de Janeiro, um dos municípios mais pobres, Duque de Caxias, não sei se vocês já ouviram falar. Nós identificamos na escola Andro de Vorsac, que é uma escola municipal comunitária, fundada por uma comunidade, que identificar, qualificar e acompanhar lideranças é fundamental para a perspectiva da inclusão. Como a gente costuma dizer, ou como costumam dizer os meus antepassados nordestinos, é preciso segurar o boi pelos chifres. Alguém tem que ir na frente para dizer, vamos lá, vamos fazer, e a gente vai conseguir avançar. Agora, não é algo fácil, mas é necessário identificar quem está suficientemente estimulado, capaz de motivar outras pessoas. Essa é uma perspectiva que eu trago para pensarmos o cenário contemporâneo. As experiências que eu tenho percebido nas nossas investigações, nas nossas pesquisas, onde as transformações de fato acontecem, em geral, têm uma liderança. Tá ok? Obrigado. Nesse sentido, uma outra perspectiva que também temos nos provocado em termos de pensar o cenário contemporâneo. A formação em serviço. E isso eu me coloco como pesquisador e como professor, como acadêmico, como um dos elementos desse cenário. Ou seja, os saberes fazeres educacionais e a aprendizagem transversal para todos os profissionais da escola. Ou seja, é preciso encorajar a escola, seus profissionais, a enfrentar os desafios do processo de inclusão escolar e educacional. Digo isso porque, nas narrativas que nós coletamos nas nossas investigações, de maneira geral, o aluno que é público da educação especial, ele não é aluno da escola, ele é aluno da professora do AEA, ele é aluno da mediadora, ele é aluno de qualquer outro profissional onde você se desresponsabilize e diga, não é o meu aluno, é de qualquer outra pessoa menos eu. Isso revela o quão frágil é a concepção de inclusão e a concepção de escolarização, mas, sobretudo, de pensar o que é comunidade de aprendizagem e partilha de saberes fazeres. Responsabilidade é de todos. O aluno é da escola, não é do AE apenas, ou não é de um professor, de um mediador, etc. Então, nós precisamos de formação para compreender qual é o papel que cada um e cada uma deve desempenhar nessa perspectiva da inclusão. Nesse sentido, já considerando também a conjectura atual de que nós, nas universidades hoje, vivenciamos tamanho cenário de subalternidade, eu quero dizer que é impossível pensar em inclusão sem ampliação de investimentos em recursos humanos, em equipamentos, em financiamento de recursos técnicos, em valorização docente, e com isso eu estou sinalizando que muitas universidades nesse país, neste momento, encontram-se ou em estado de greve ou já paralisadas, porque é impossível de a gente pensar uma educação que de fato seja inclusiva com profissionais que são excluídos. Então, nesse sentido, eu estou dizendo para vocês e afirmando aqui como alguém que milita pela escola pública, pela universidade pública, nós precisamos ocupar os espaços que nos são de direito e de dever e exigir com que a educação seja tratada com a dignidade que ela merece. E isso precisa necessariamente passar pelas ações governamentais, pelos representantes que nós elegemos e coisas do gênero. Então, estou fazendo uma sinalização não só a uma demanda que é contemporânea, mas a uma realidade que todos estamos imersos nesse momento. Estamos num cenário de bastante tensão, de pouca negociação para pensar perspectivas mais inclusivas e não é possível pensar uma educação que, de fato, seja emancipadora sem recursos. Por favor, Nicole. Nessa perspectiva, uma das coisas que eu tenho observado também na nossa realidade do Rio de Janeiro é a ampliação da contratação de profissionais que recebem nomes distintos dependendo da localidade. Em alguns lugares chamam de assistentes operacionais, outros mediadores e outros agentes de apoio à inclusão para o acompanhamento do percurso curricular e o apoio aos demais estudantes da escola. Ou seja, essa rede colaborativa deve contemplar diferentes agentes que de maneira profissional, não é o que a gente tem visto nas realidades, muitos profissionais sem a menor qualificação. No Rio de Janeiro nós vivemos um cenário que eu não sei se é muito diferente daqui do Rio Grande do Sul. A grande maioria dos mediadores são estudantes do curso de licenciatura e, geralmente, quem está iniciando o curso de licenciatura sem nenhuma formação e são convidados para estagiar com uma remuneração, com uma bolsa de apoio e acompanhar os alunos da educação especial e muitos desses alunos que demandam um conhecimento profissional absurdo
E como é que um aluno que não tem menor preparo, aluno estagiário, vai acompanhar aquele aluno de fato que seja na condição de mediador, cuidador, seja a expressão, a atividade que desenvolva, mas sem nenhum conhecimento para tal? É essa a questão que nós estamos problematizando e parece que a questão se resolve quando se envia para a escola pessoas que, mesmo que sem preparo, em certa medida, as famílias se sentem contempladas com o mínimo. Uma pessoa que está lá na escola, mas não importa se essa pessoa tem a qualificação para exercer a função que exerce. Se não tem rede, obviamente, a gente não consegue desenvolver o trabalho da inclusão. O que eu quero dizer, em outras palavras, que é, em ampla medida, o que nós temos observado na escola contemporânea são perspectivas integracionistas, mimetizadas, discursivamente de inclusivas. É isso que a gente tem observado nas realidades investigadas, repito, sobretudo na minha realidade, tá? Que é Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, os resultados das investigações que eu trago são aquelas feitas naquele contexto territorial e socio-local. Por favor, querida. Nessa perspectiva, nós apontamos, é preciso fazer uma reforma inclusiva, né? Ou seja, as políticas públicas precisam considerar a inevitável necessidade de reconceitualizar a avaliação, mas, sobretudo, vou enfatizar isso, a carreira docente. Nós temos hoje uma defasagem de profissionais, porque também a área não se tornou mais atrativa para os profissionais, porque a área da educação como um todo vem vivendo, só pegar os dados do INEP aí, nós temos uma evasão dos cursos de licenciatura que é assustadora, né? Isso não seria diferente também na área da educação especial, né? Que também sofre com a evasão de profissionais. E com isso a gente vê, em alguns movimentos até preocupantes, o ressurgimento de outras áreas que dizem, bom, se não tem profissionais da educação, nós da saúde vamos lá. Claro? Então essa é uma questão que a gente precisa analisar com muita calma. Percebam que eu ainda estou problematizando o cenário. Ainda não cheguei efetivamente na discussão sobre as culturas políticas e práticas, que é onde eu seria mais propositivo. O que eu penso, então, a partir dessas pesquisas que temos realizado, agora só apresento evidências dessas investigações, que podem nos ajudar a pensar uma educação outra, ou uma outra educação. Por favor, querida. Nesse sentido, eu gostaria de, agora, né, passando para pensar as questões de ordem mais prática, de que escola plural falamos, ou melhor, não falamos, né? Não é um modelo. Pensar a escola inclusiva não é pensar uma escola como eu ouvi algumas pessoas dizendo, você foi para Portugal, você conheceu várias experiências. Portugal, de fato, tem algumas experiências interessantes. Não vamos glamorizar e nem eurocentrizar o debate. Portugal tem coisas interessantes, mas também não tem coisas interessantes. E eu digo para vocês que aqui no Brasil nós fazemos coisas maravilhosas e são mais maravilhosas porque fazemos com pouquíssimos recursos, né? São revolucionárias dentro da realidade que nós identificamos em nossas pesquisas. Então, pensar a escola inclusiva significa, a primeira coisa, superar a ideia de um modelo. O que você acha da Escola da Ponte? Estive na Escola da Ponte, é uma escola amplamente conhecida, tem uma experiência interessante enquanto comunidade de aprendizagem, tem muito a nos ensinar sobre pensar organização de espaço-tempo escolar, mas também não é um modelo. Cada escola tem que ser pensada a partir da sua realidade, claro? Então, essa busca incansável por um modelo de escola, no meu entendimento, é um movimento totalmente oposto à perspectiva da inclusão. E me parece que isso tem sido priorizado em algumas instâncias. Ou quando as políticas propõem para um país de dimensão continental como o nosso uma única forma de se operacionalizar uma política de inclusão, estamos impondo um modelo. Tá claro? O que eu faço com as escolas do campo, que são escolas com as quais eu trabalho? A professora Denise, inclusive, acompanha vários estudos. O que eu faço com a Escola das Águas? Ribeirinhas. Tá para pensar uma escola do campo de tempo integral como uma escola urbana? A realidade tempo, espaço é a mesma? O que eu faço com a educação de jovens e adultos, que virou um depósito de estudantes com deficiência adultos? O que a gente pensa sobre isso? Cada modalidade, são multidimensionais. Então, não tem modelo. A gente vai ter que pensar a realidade a partir da sua complexidade. Bom, não é um copia e cola, portanto, não é um receituário. Agora, quando eu penso em inclusão, e temos discutido inclusão em nosso grupo de pesquisa, nós temos defendido que são escolas que se orientam por princípios de inclusão. E já vou apresentar para vocês quais princípios são esses, que vão se construindo no fazer pedagógico cotidiano. Tá claro? Daí a sua processualidade, que se preocupam com processos e pessoas,
em contraposição aos produtos inúmeros. Percebam que eu não estou negando. Nós vivemos numa sociedade administrada pelo capital. E o próprio modo de produção, por si só, é a antítese da inclusão. Mas não estou negando. Não estou negando os produtos inúmeros. Mas pensar apenas nos produtos inúmeros significa negar processo de pessoas, ou seja, negar completamente a perspectiva inclusiva que nós queremos afirmar. Ou seja, é essa escola que nós temos conhecido e chamado nas nossas investigações de escola das diferenças. Nicole, querida. Então, nesse sentido, eu tenho uma imagem aqui, alguns apontamentos das nossas pesquisas. Por favor, Nicole. Eu só não sei como é que está meu tempo, porque eu sou uma pessoa falante. Está sendo bom para vocês? Sim. Eu acho que a intérprete não está sendo boa. Por quê? O que acontece? Ela deve estar enlouquecida me sinalizando. E eu peço desculpas desde já para os dois, porque eu sou uma pessoa que fala muito acelerado. Eu e Galvão Bueno, estamos ali, ó, juntinho, na hora da narrativa, vamos jogar a primeira, jogar para a segunda, mas eu peço desculpas antecipadamente, é porque eu talvez tenha exagerado no número de telas, é isso. Mas está sendo bom para vocês? Beleza. Então, porque também chegar ao final e perguntar, foi bom para você? Tem que ser autodete. Bom, nessa perspectiva, o que nós temos chamado de escola das diferenças? São escolas que se orientam por valores da inclusão. E nessa perspectiva, a gente traz um lugar de fala, né? Qual é o lugar de fala que a gente tem trabalhado? Então, o nosso grupo de pesquisa, que amanhã teremos a oportunidade de aprofundar perspectivas de pesquisa do nosso grupo, eu e a professora Denise também, a partir do seu grupo, num outro encontro, temos trabalhado com a perspectiva de pensar culturas políticas e práticas da inclusão, que foram construídas, essa triangulação foi construída por dois autores numa obra chamada Index para a Inclusão, que é o Tony Booth e o Melvin Askov, que são professores da Universidade de Londres, mas que produziram um material que não é um receituário, tampouco um manual. Ele é um referencial prático que traz para a gente provocações com indicadores do que seria a inclusão e que nos colocam em movimento a pensar a partir de problematizações como a inclusão se constrói na escola, mas de uma inclusão que não se reduz ao atendimento das demandas de aprendizagem do público da educação especial. Tá? É pensar a inclusão com todas as pessoas que estão excluídas da escola. E nesse material, o Índex para a Inclusão, a gente encontra a ideia de que o desenvolvimento institucional, com base em valores de inclusão, envolve articular uma base comum de valores com tudo o que acontece dentro e no entorno da instituição. Ou seja, novamente, a ideia de se pensar comunidades de aprendizagem que transcendem os limites geográficos da escola é uma ideia central, nos parece, enquanto investigadores, para, de fato, implementarmos inclusão. Não existe inclusão onde uns estão participando, uns pertencem, uns participam e outros não, né? E nesse sentido, por favor, Nicole, nesse sentido, quais são os valores que eles defendem nessa obra como os valores que devemos ter clareza como sendo aqueles que são a base da inclusão? Então, eles construíram aqui uma metáfora imagética que me agrada muito. Então, eu vou audiodescrever essa imagem. É uma flor cujo caule, a base dessa flor, são os valores inclusivos. Nós temos ali, né, as pétalas, e eu vou fazer a leitura desses valores, e temos umas hastezinhas onde as abelhas, né, elas polinizam, que eu descobri que o nome disso é estigma. Uma aluna minha de biologia falou que o nome é estigma, porque para mim estigma era a marca do preconceito. Mas eu descobri também que a palavra estigma também significa eu chamava de pendúloco. Ela disse, não, é estigma mesmo. Eu falei, então tá bom. Então, os estigmas da flor, que eu descobri que é onde a abelha vai lá polinizar, né? Então, quais são esses valores? Bom, são os direitos, a confiança, a compaixão, a coragem, o respeito à diversidade, a ideia de comunidade, a alegria, a beleza, o otimismo, ou seja, tudo aquilo que na sociedade contemporânea nós temos dificuldade para viver, porque no modo do capital é contraditório, mas é verdade. O maior desafio é tornar os humanos em seres humanizados. Então, como pensar em inclusão, onde vivemos uma crise humanitária, onde, por exemplo, vivemos nesse momento algumas guerras e algumas circunstâncias que, no meu quase meio século de vida, né, mas jamais imaginei que nós voltaríamos a experienciar cenários, né, que os nossos avós, bisavós viveram, mas que estamos aí, quem sabe, né, numa iminência até de conflitos mais agravados, porque vivemos a contradição do humano desumanizado. Então, esses valores devem ser a base. E nós, que fazemos pesquisas com os professores lá no Rio de Janeiro,
perguntamos aos professores, quais são os valores da inclusão para vocês? E sempre aparece, incontestavelmente, em todas as observações ou citações dos professores, aqueles afirmados pela lei. Então, a inclusão é quase uma determinante, uma determinação ou um determinante legal. Alguém diz, ou a lei diz que nós devemos incluir. É como se algo estivesse, do ponto de vista psíquico, fora. Alguém diz, ou seja, eu não pertenço a esse processo, pensando a ideia de comunidade, pensando a participação, porque se a gente está falando de inclusão, ninguém pode ficar de fora. Claro, pensando a confiança, pensando a sustentabilidade dos processos, que é um dos grandes problemas no que se refere a processos escolares e educacionais. Algumas iniciativas são muito bem-vindas, elas se iniciam, mas por ausência de sustentabilidade elas não avançam. Por favor, Nicole. Então, nesse sentido, aqui nesse material, só estou destacando, não vou fazer a leitura, que nesse material Index para a Inclusão tem uma série de perspectivas para pensar a inclusão. E eu gostaria de destacar duas delas, nessa perspectiva que os autores, o Tony e o Mel, chamam de inclusão em educação envolve. Eu quero destacar o terceiro ponto desse conjunto de apontamentos que eles consideram fundamentais para pensar a inclusão. O terceiro é apoiar a todos para que se sintam que pertencem. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer, em que medida a escola contemporânea tem feito esforços para apoiar a todos para que sintam que pertencem? Todos. Não estamos falando apenas das pessoas com deficiência. E nessa perspectiva, ainda seguindo nessa perspectiva de pensar dois aspectos que eu considero fundamentais: reduzir a exclusão, a discriminação, as barreiras à aprendizagem e à participação. E eu considero esse elemento central, porque se nós queremos promover inclusão, devemos combater as causas das exclusões. E me parece que em vários momentos isso não está no foco. A nossa perspectiva de compreender o processo inocula. A gente não entende que, se queremos promover inclusão, devemos combater as causas das exclusões, porque como combatemos e eliminamos as exclusões, estamos promovendo a inclusão. Nesse sentido, Nicole, querida, eles construíram essa imagem que eles dizem, olha, então na nossa concepção gráfica tem aqui um triângulo azul equilátero, tá? Estou fazendo a autodescrição, a base é a cultura inclusiva e as laterais desse triângulo azul equilátero é, um lado, políticas inclusivas e do outro, práticas inclusivas. Bom, então na perspectiva do Tony e do Mel, é uma lente. É apenas uma lente para entender a inclusão. Nós temos muitas possibilidades. Então, eu também estou apresentando aqui as potencialidades, mas o limite dessa lente é uma lente. Tá? Nós podemos usar outras. Essa nos permite ver esse poliedro da inclusão de um lugar, de uma face. E temos muitas outras que podem nos ajudar a ver outras faces, ou até essa mesma de um outro ângulo. Tá? Mas, para eles, a cultura é o valor. Então, quais são os nossos... Por isso que é a base do triângulo. Quais são os valores? Não se pode pensar na concepção do Tony e do Mel as políticas e as práticas se os nossos valores, se os nossos sentidos de inclusão não estão estabelecidos. E isso é tão verdade que alguns processos inclusivos não têm sustentabilidade porque, de fato, nós não acreditamos. Porque se nós acreditássemos e defendêssemos, seria um mote de vida. Porque, como eu costumo dizer, inclusão ele é mais que um imperativo, é uma forma de ser e estar no mundo. Eu não sou mais inclusivo porque estou aqui no lugar, neste momento, no púlpito, falando sobre inclusão. Também isso é uma perspectiva de pensar a inclusão, mas tem que ser um mote de vida, uma forma de ser e estar no mundo. Então, nesse sentido, quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Será que os nossos valores coadunam com os valores inclusivos, que eles apontaram alguns na imagem anterior? Se nós temos valores inclusivos, faz sentido criarmos políticas, sejam políticas de governo, como ação política, a política docente, a política da escola, como consequência dos nossos valores. Então não precisa ninguém determinar por lei aquilo que nós entendemos que os nossos valores afirmam. E, obviamente, se os nossos valores afirmam a inclusão, e se a política da escola e a política da ação docente afirmam a inclusão, isso em algum momento materializa-se em práticas. Naturalmente, sem forçar barra. Usamos uma expressão muito carioca. Sem forçar barra. As práticas acontecem porque os nossos valores e a nossa política é de defesa inegociável de uma escola para todos, com todos e de todos. E todos. Por favor, Nicole.
Só que na nossa leitura, não deu conta, na nossa leitura brasileira, não deu conta pensar culturas políticas e práticas. Por quê? Quando eu vou fazer investigação lá na Baixada Fluminense, essa história de cultura que fomenta a política, que materializa a prática, quase que numa sinergia e numa unidirecionalidade, não dá conta. Porque quando a gente pensa no Rio de Janeiro, é um ponto fora da curva. Nem sempre você vai conseguir, a partir da cultura, promover políticas de inclusão que vai reverberar em prática. Eu vi acontecer várias vezes isso. Professores que ainda não tinham clareza sobre os seus valores, mas cujas práticas expressavam esses valores. E essas práticas foram capazes de significar a cultura da escola que em algum momento se materializou na política da escola. Ou seja, essa unidirecionalidade, cultura, política e prática que o Tony e o Mel propuseram, talvez funcione muito bem na Europa. Aqui no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a coisa não funcionou tão bem assim. E aí, o que nós concebemos? Nós concebemos que há uma intercambialidade entre essas culturas políticas e práticas, acrescentando duas dimensões a partir da realidade brasileira. Uma é a dimensão da dialeticidade, ou seja, da dialética inclusão e exclusão. A outra, a dimensão da complexidade. E aí a gente se inspira em Edgar Morin para entender o quão complexos os processos podem ser, muito além do que uma perspectiva teórica apenas dê conta. A teoria, ela pode ser apenas uma lente para olhar a realidade sob uma determinada perspectiva. Então, ao acrescentarmos a dialeticidade e a complexidade, a gente entende que a gente tem mais variáveis que nos permitem compreender a realidade brasileira, pensando assim, dentro da nossa concepção, né, estritamente territorial, aquilo que foi concebido para uma outra realidade. Nós fizemos uma releitura para a nossa realidade. Nicole, querida. Então, aqui é só uma expressão de que as culturas políticas e práticas, as culturas são os nossos valores e crenças, as políticas, nossas intenções, nossos planejamentos, nossos acordos, e as práticas, as nossas ações propriamente ditas, e a professora Denise Meirelles Jesus irá certamente explorar vários aspectos nessa direção. Por favor, querida Nicole. Nesse sentido, eu quero provocar vocês. E agora? Apresentei para vocês um cenário, problematizei o cenário a partir das nossas investigações, apresentei um pouco das nossas lentes. E agora? E agora, José? É uma expressão que a gente usa com muita recorrência. Estou no meu horário, né? Já estou acabando. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E esse é um fragmento do poema do Drummond. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, protesta? E agora, José? E aí eu trago para vocês algumas perspectivas do que nós temos identificado como resultados das nossas investigações, como características daquelas escolas, daquelas instituições onde as culturas políticas e práticas já estão em curso nessa perspectiva dialética e complexa e que podem nos inspirar. Podem nos inspirar, percebam, estou tendo todo o cuidado de apresentar essa dimensão. Podem, não é receituário, podem nos inspirar a pensar, né, a pavimentar possibilidades para pensar a nossa realidade. Por favor, Nicole. Nicole depois não vai aguentar. Nicole toda hora vai dormir pensando, por favor, Nicole. Olha, uma das coisas que eu quero apontar para vocês é que nas nossas investigações, o que essas pesquisas nessas escolas, que é o que eu tenho me debruçado, há mais de uma década, o meu interesse é estudar a escola. Tentar entender como é que é a dinâmica da escola, como é que ela se organiza, porque isso é uma coisa que me fascina. Desenhos organizacionais, como é que é o modus operandi da escola. Então, o que essas escolas do Brasil e do mundo, nós pertencemos a uma rede de investigadores na América Latina, que é sediada no CELEI, o Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva, que fica em Santiago, no Chile. Então, a gente tem construído pesquisas colaborativas aqui na América Latina, algumas em parceria com colegas na Europa, mas o que eu tenho observado em comum em diferentes realidades com as quais nós temos dialogado, e territorialmente, é isso que eu estou sinalizando, em outros países, que não, a gente está saindo só dessa dimensão, né, territorial Brasil. O que eu tenho visto na escola brasileira que funciona, e em outras realidades do mundo que também funciona. Então, eu trago algumas pistas que podem nos ajudar, a partir dessas evidências, a pensar perspectivas mais inclusivas nas culturas políticas e práticas, dialéticas e complexas. Primeiro, volta anterior, Nicole, as escolas que querem implementar perspectivas mais inclusivas, elas têm que ter sustentabilidade, ou seja, elas ajudam a sustentar as mudanças necessárias. Com isso, eu trago uma provocação a partir da reflexão do George Shaw, que é o seguinte: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes
não podem mudar nada. Né? É uma perspectiva para a gente pensar. Se não há sustentabilidade de processos, não basta ter iniciativa. Aí tem que ter resistência e resiliência. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. É isso. Por favor, nessa perspectiva, se nós queremos provocar, de fato, perspectivas mais inclusivas, nós temos que colocar em prática o que nós queremos implementar. E com isso, eu trouxe uma provocação, já que nós estamos aqui num cenário formativo, que é o seguinte: voltei da formação, ganhei esse material. A formação mesmo eu já esqueci, mas o fichário vai durar uma eternidade. Um monumento vivo ao conhecimento temporário. Ou seja, né, o que importa? Quantas sementes serão lançadas aqui hoje que podem nos ajudar a pensar possibilidades outras para mudar a nossa realidade? O que vocês vão fazer com o conhecimento que está sendo mediado, socializado aqui hoje? Sairemos da perspectiva das cabeças bem cheias para as cabeças bem feitas, morranianamente dizendo? Ou seja, o que significa, o que Mohan nos provoca a pensar? O que nós fazemos com o conhecimento que nós temos? É isso. Por favor, Nicole. Nessa perspectiva, também as pesquisas têm nos revelado que as estratégias, essas escolas que têm sido exitosas em processos mais inclusivos, elas investem muito em estratégias de autorrevisão e de desenvolvimento da instituição. Né? Avaliação institucional, por quê, para quê. Nós temos uma dimensão, me parece, muitas vezes, que se reduz a uma parte importantíssima do processo, o como. Mas tem questões que são anteriores. O quê? Por quê? Para quê? Como é que a gente operacionaliza isso? E isso se constitui num debate onde a escola está se revisitando, se conhecendo, planejando. E me parece que esse é um dos pontos que as pesquisas no campo das políticas públicas, sobretudo das políticas públicas de gestão escolar e educacional, apontam para a gente. Nós temos muitas fragilidades, precisamos reconhecer isso no que se refere à autorrevisão, à autoavaliação institucional. As escolas, alguns autores usam até uma metáfora que eu gosto muito, são como barcos à deriva. Muitas escolas, elas estão em pleno mar, sem carta náutica, sem bússola e sem saber se orientar espacialmente. Para onde vão? De onde vêm? São questões para pensar. Por favor, Nicole. Aí, uma outra provocação, só para deixar um registro dessa provocação, são escolas que colocam aqueles valores em ação. Agora, colocar valorização não pode ser isso. Temos aqui a seguinte imagem: um desejo, criticar o mundo, mas sem fazer esforço algum para mudá-lo. Aí você joga a moeda no poço dos desejos e sai uma rede social lá de dentro. Né? Que me parece, Humberto Eco foi muito feliz quando ele diz que a rede social, a internet foi muito importante. Né? Inclusive para dar visibilidade à compreensão de como tem pessoas vazias e esvaziadas. Ele usou uma outra palavra, que é idiota, eu não gosto, mas vazias e esvaziadas, compreensões de mundo que pouco agregam a pensar perspectivas de mundo mais sólidas. Por favor, nesse sentido, essas escolas que nós dialogamos aumentam a participação nas atividades de ensino e aprendizagem, nas relações e nas comunidades locais. Aí eu tenho uma imagem que eu gostaria de problematizá-la, que é o seguinte: é uma professora que, de fato, ela investe nesse aumento da participação dos alunos, desde que eles pensem como ela acha que eles devem pensar. Então, eles estão lá com o seu pensamento, ela tem lá com a tesoura formatar o pensamento desses alunos de maneira que eles respondam adequadamente ao que ela concebe como adequado. É só uma provocação, porque essa escola tão pouco é inclusiva para público da educação especial ou não. Nicole, nessa perspectiva, se nós queremos promover a inclusão, o professor Tony Bulff e Mel Asco já provocavam isso, nós precisamos reduzir a exclusão, a discriminação e as barreiras à aprendizagem e à participação. E como a gente faz isso? Por favor, Nicole, aprender a partir da redução das barreiras a beneficiar a todas as pessoas. O tempo é exíguo, eu não vou conseguir aprofundar o debate que eu desejaria sobre o desenho universal da aprendizagem, mas posso apontar para vocês que, como medidas universais de escolarização, é fundamental pensarmos a escola a partir dessa perspectiva que tem se desenhado como potente, pelo menos nos estudos com os quais temos feito lá no Rio, eu e Márcia Plete, sobre desenho universal de aprendizagem. Por favor, querida Nicole. E, por fim, já chegando no limite do meu tempo, nós precisamos aprender a reestruturar culturas políticas e práticas para responder à diversidade de forma a valorizar todos igualmente.
mas qual é a concepção que a gente tem de valorizar todos igualmente? Aí eu trago essa metáfora imagética para nos provocar. Vou descrevê-la. É um professor diante de seus diferentes alunos que tem um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca, um cachorro, e ele fala o seguinte, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalem a árvore. Essa é uma imagem que representa muito bem o quão inclusiva a escola tem sido, sobretudo sob os auspícios de um debate de igualdade que, na verdade, não tem criado equiparação de oportunidades. Por favor, querida Nicole, nesse sentido, é preciso e é necessário enxergar as diferenças entre as crianças, jovens e adultos como recursos da aprendizagem. Essa é a escola das diferenças, nas diferenças. Criarmos ambiências favoráveis à aprendizagem, onde as nossas diferenças, elas são fonte primal, básica, para aprendermos uns com os outros. Nesse sentido, é reconhecer o direito das crianças e jovens a uma educação de qualidade, mas de uma qualidade socialmente referenciada, que nós não precisamos de organismos internacionais que digam para a gente o que é a educação que nós queremos para as nossas crianças. E, por fim, essa é a minha última tela, e para aí, senão a professora não vai falar hoje. É necessário, e isso me parece é um dos maiores desafios, é necessário reconhecer que a inclusão em educação é um aspecto da inclusão social. E, com isso, os desafios são gigantescos, uma vez que mudar a escola, em alguma escala, é mudar a sociedade. Por isso que nós, nos últimos tempos, temos visto movimentos cada vez mais desestruturantes da carreira do magistério e da escola, tornando a escola um espaço de reprodução de ideologias que tendem a cada vez mais torná-la excludente, portanto, segregadora. Meu desejo, a partir dessas reflexões, é que, com base, eu teria outras telas, mas o tempo urgiu, mas o desejo é que a gente possa, a partir desse debate inicial, ouvir a professora Denise e, num segundo momento, dialogarmos. Muito obrigado.